Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na barreira, já comecei falando errado, dicção já foi pro cacete. E estamos começando mais um episódio, edição de número 25 do nosso podcast semanal aí sobre o mundo da bola. Esse que vos fala sou eu, Caio Meirelles, e eu estou com ele, Lucas Ribeiro, para comentar sobre uma semana atípica no futebol brasileiro, mas que tem muita coisa para ser dita. Lucão, seja muito bem-vindo, como vai? Muito boa noite, fim de semana frio, gelado, né? E que não tivemos jogos do brasileiro nem das outras ligas devido à data FIFA. Conforme a gente tá gravando aqui, tá acontecendo o segundo tempo do São Paulo, 3 Avaí 0. Como o jogo já tá muito resolvido, morto, né? A gente resolveu gravar, não resolveu esperar. E o que a gente vai falar, já meio que antecipar o que vai acontecer no episódio, a gente vai focar mais no... É mais clima de Copa. Eu estou em clima de Copa já, há muito tempo. Você assistiu o jogo do Brasil? Claro, eu faço o meu trabalho, né, Lucão? Pelo amor de Deus. Eu também assisti, eu não entendi se isso foi uma provocação. Não foi. Que me pareceu que você estava duvidando, entendeu? Não, eu só perguntei pra iniciar uma conversa saudável, mas se quiser a gente termina agora... Não, pode mandar. Eu assisti os 90 minutos. Bom jogo. Cara, foi um bom jogo. Tenho polêmicas, hein, pra dizer sobre esse jogo, mas vou guardar para depois. Então vamos fazer o seguinte, vamos com um momento fofoca que ele é bem rápido. Vai. E aí a gente já começa a falar do que aconteceu nessa data FIFA aí, que teve os amistosos, teve a Nations League com resultados surpreendentes, vamos assim dizer. Então já vamos de momento fofoca aí. Falaremos da ex-mulher do Militão? Não, eu confesso que eu dei uma cansada, cara. Uma hora isso tinha que acontecer. Né, todo relacionamento chega ao fim, num certo momento. Parte. E esse acabou por enquanto. Polêmica! Cara, é um negócio que a gente já vinha falando tem um tempo, que voltou à tona. O irmão do Pogba reapareceu falando... O bruxo? O bruxo, falando que o Pogba fez uma macumba ali pra cima do Mbappé. E, cara, e pra ilustrar isso, eles pegaram uma partida do Mbappé. Lembra aquela partida do PSG contra o United, que o Mbappé ele errou literalmente tudo que ele tentou? Sim. Eles pegaram meio que pra justificar o ponto defendido da Mandinga. Aí cara, vai de cada um, então. Não é possível, não consigo acreditar nisso, de verdade. Eu também confesso que não, mas aí vai de cada um. Tem gente que é mais aficionada nisso, né? Não é o meu caso. Não que eu não acredite em bruxaria, tá? Que fique claro, eu acredito. Mas que viria de um colega de seleção ali, de time. Eu acredito que não, cara. Eu também acho que... Talvez... sei lá, cara. Esse mundo tá meio doido. Pois é. E meio que pra dar essa, a notícia mais assim polêmica, acredito eu. Tem umas notícias um pouco lamentáveis, né? Eu vou falar de uma notícia que ela começou lamentável e terminou muito bem para os torcedores do Vitória. Vitória conseguiu acesso aí pra Série B. O lamentável foi o telão que eles colocaram no Barradão. Eles abriram o Barradão, cobraram R$10 pra assistir o jogo num telão. Só que o telão eu vou tentar ilustrar para vocês. Sabe quando tem apresentação na sua empresa, ou se você estiver estudando na faculdade, sabe aquele data show da sua faculdade, da sua sala? Era exatamente isso. Era a minha faculdade não tinha nem data show. Ou tinha? Puta, eu acho que tinha. Mas era bem mais ou menos também. Então, o data show ficava ali no meio do campo, literalmente no meio do campo, e a galera ficava na arquibancada. É a mesma coisa se você pegar uma TV de 20 polegadas e colocar no final do corredor da sua casa e tentar assistir da porta de entrada. O que é pior, o data show do Barradão ou torcedores que na final do Paulista pagaram para ver o jogo em um telão dentro do estádio, atrás da estrutura do palco? Boa pergunta. Pagaram caro. Esse segundo ponto pelo preço, eu vou ficar com esse segundo. Mas o que importa é que o Vitória subiu, não ganhou o jogo, mas
acho que foi o Figueirense. Eu não lembro qual era o outro time que tinha chance de subir. Também não fez a sua parte. Então, o Vitória subiu, vai O disputar a Série Mirassol B também. junto com o Mirassol. O Mirassol que vem fazendo um projeto interessante. Desde o começo do ano, já tem umas temporadas que tá ali com bons projetos, né? E vai disputar a Série B no ano que vem. Em Cara, quanto tempo você acha que o Eduardo Batista volta pro Mirassol? eu não sei, hein? Eu acho que é capaz, se ele ficar, ele enfrenta o Mirassol, né? Que eu acho muito É, difícil a manter a permanência dele. Aí vai aquela questão que a gente bate sempre na tecla de planejamento, qual vai ser o planejamento dos times, né? lembrando que ele abandonou o Mirassol esse ano. Não Ele foi abandonou, demitido, ele que ele foi saiu. pro Juventude. Uhum. Porque eu cheguei a ver um podcast dele que ele tava falando, eu acho que foi no Flow Esporte Clube, inclusive, que ele tava falando que ele, inclusive esse episódio é bom que ele fala um negócio do Léo Pelé, que tipo, foi do mesmo modo que foi impressionante, foi muito irresponsável. Mas ele fala que o Mirassol, ele, tipo, literalmente ele se desfez de todo, se desfez, é meio que chulo dizer, né? Mas ele vendeu praticamente todo o elenco. Todo, tipo, o elenco do Paulista foi vendido para clubes da Série B, de todas as séries do brasileiro. Então não tinha um time. Isso acontece muito com os times que disputam o Paulista, é muito frequente. E do Mirassol, se eu não me engano, ele foi pro Juventude. O Juventude também com N reforços, não deu certo lá. E agora ele tá no Atlético Goianiense. Voltar, eu acho muito difícil que ele volte, sendo bem sincero. Eu acho que se ele Se eu sair do sou o Atlético. Mirassol, eu tanto não. Mas o projeto do Mirassol ele é bem interessante mesmo. É um dos clubes ali do. Que o interior do estado de São Paulo ele é muito forte, né? Tem, por Sim. exemplo, a Ferroviária, tem o Mirassol. Tipo, há tempos atrás tinha o Botafogo, que revelou o Raí. Então, são exemplos assim que, tipo, dá pra ficar. Dá pros clubes de ponta tanto do futebol paulista como do brasileiro, ficarem de olho que dá pra garimpar ali, sabe? Agora, meio que mudando de assunto, depois tipo, porque teve duas festas nesse fim de semana no Itaquerão. Teve ontem o jogo do futebol feminino, que o time do Corinthians, eu meio que já esperava, foi Parabéns campeão. às meninas do Corinthians. Baita projeto Parabéns. do Corinthians no É feminino. um baita time, e já tem um tempo já, hein? É um Uhum. puta de um time. Começou perdendo ontem pro Internacional, que também é um bom time, mas virou o jogo de maneira esplendorosa, ganhou de 4-1 e se sagrou campeã dentro de casa. E hoje teve outra festa, eu acho que não teve nem festa, né? Não deu pra comemorar. O Teve briga. Palmeiras, então, Festa Palmeiras tem foi. briga também, né? Então, Mas não dessa maneira tão covarde, né? Palmeiras foi campeão sub-20, ganhou de 1-0, com um a menos em cima do Corinthians no Itaquerão, gol do Endrick. Esse moleque tem um potencial absurdo. E, cara, não deu pra comemorar porque, tipo, nossa, quase gol do Reinaldo. Eu acho isso tá se tornando frequente. Essa babaquice, né? Isso é babaquice mesmo. Acabou o jogo, a galera, os torcedores do Corinthians simplesmente invadiram o campo para tentar acabar com a vida dos jogadores do Palmeiras. Cara, já é errado. Isso é errado, é abominável de todas as formas. Mas você querer se crescer para os moleques de 20 anos, cara, é uma babaquice absurda. torcedores não, né? Isso aí não é nem torcedor, isso aí é bandido. E é o segundo caso já com o time do Palmeiras. O primeiro foi na Copa São Paulo, né? Que teve o episódio do torcedor que invadiu com a faca, torcedor de São Paulo, inclusive. E agora esse episódio lamentável. Mas nada tira o mérito do Palmeiras. É um excelente projeto também. O Palmeiras que Fortíssima a base do Palmeiras. era muito criticado antigamente por causa dos trabalhos de base, agora parece que tipo, a diretoria começou a olhar para a base com bons olhos. É um puta projeto e o Endrick ele tem muito futuro. Eu acho que daqui uns 2, 3 anos ele tá tipo consolidado no futebol mesmo. Tem pressa também, né? Pô, moleque novo, pelo amor de Deus. Não Eu precisa vejo uns que. torcedores do Palmeiras aí, ai, não coloca o Endrick. Calma, gente, pelo amor de Deus. O moleque tem 16 anos.
precisa todo esse desespero. O Palmeiras também não tá tão necessitado assim. Então, eu justamente o que eu ia falar. Precisa, não precisa. Não, não precisa. Pô, espera o Campeonato Paulista ano que vem. Vai soltando o moleque aos poucos, sabe? Ainda mais que, tipo, o moleque vai oscilar, como a gente tá vendo com alguns jovens do Palmeiras mesmo. Aí ele vai. E aí o mesmo cara que hoje tá pedindo pra ele jogar, porque ele tem que jogar isso e aquilo, é o que vai criticar quando o moleque entrar numa partida e não for bem. O que é normal pra um garoto, uma criança, um adolescente, né, de 16 anos. Então, cara, é tempo, não precisa ter essa pressa pra ele subir, pra ele se destacar. É um moleque que é muito centrado e meu, desejo de verdade toda a sorte pra ele. Ele pode perder Também. todos os É uma jogos cabeça contra o muito São boa. Paulo, mas cara, é um moleque muito talentoso e tem muito futuro. E eu acredito que com isso eu encerro o nosso momento fofoca. Não quer falar mesmo da ex-mulher do Felipão, não, ó? Também não. Do Militão? Não, eu confesso que eu vou deixar passar. Ela também precisa de um tempo, né? Sim, Imagina não, ser concordo. todo podcast você ter que ouvir dois idiotas falando sobre o seu relacionamento. Dois não, só um tá falando. É que Estava, né? eu não queria deixar você fora disso, mas tudo bem. Você quer se incluir, sem problema. Não, é que eu vi essa semana ela. Acho que foi um history. Eu vi no Twitter, na verdade, nem vi ela diretamente postando, né? Ela postou um history em que ela publicou ali a escalação da seleção brasileira, dando o apelido pros jogadores, e aí ela só tampou o Militão da foto. Certa ela, né? Porque senão é É, capaz de ele processá-la novamente. não, Então, exatamente. fez bem em preservar a imagem dela e dele. Muito bem. E aí, o que a gente vai falar agora? É clima de Copa ou é clima de final pro nosso tricolor? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Luca. Daqui a pouco a gente fala de Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Bora, bora. Uma questão que você acha, uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Falar de 28ª rodada, né, que começou hoje entre São Paulo e Avaí no Morumbi, porque o São Paulo joga sábado que vem, né, pela final da Sul-Americana contra o Del Valle. Então esse jogo foi adiantado aí em uma semana para que o time possa descansar, né, de maneira adequada e também ter um tempo ali viável entre viagem e essas coisas. São Paulo 3, Avaí 0, os 3 gols no primeiro tempo. São Paulo liquidou a fatura bem rápido. Parece que uma semana de treino dessa vez fez diferença para o time do Rogério Ceni, que vence um concorrente direto na briga contra o rebaixamento, no momento em que o São Paulo acaba de fazer 4-0, Lucão, aos 47 do segundo tempo. O que você achou desse jogo? Cara, você acredita que foi só eu tirar do Premier, que eu agora vou assistir o futebol americano, que saiu o quarto gol. Eu queria deixar aqui um... Eu ia falar disso agora, mas pode falar. Uma curiosidade, né, que aconteceu em off. Tava assistindo o jogo, tava arrumando as coisas aqui em casa, aí o Lucão mandou mensagem, falou, não, esse jogo tá me dando sono. A gente podia gravar agora. E o São Paulo fez 2 gols. Então, encontramos aí o pé frio, inclusive Éder Cheddar fez o quarto gol do São Paulo, 4-0 pra cima do Avaí. Seu jogador favorito. Nossa, Cara, enfim, falando do jogo, é o que eu falei. Eu achei o São Paulo, no primeiro tempo, por mais os 3 gols, eu achei bem preguiçoso. Abriu a placar ali com o Diego Costa. Cara, é impressionante como... Ele tava faltando o gol dele, porque quase todo jogo que ele chega na área pra cabecear, ele acerta, ele consegue cabecear, só que não tem direção, né? E uma temporada muito boa também do Diego Costa, né? Eu acho que... Muito, muito consistente. E eu tava achando o jogo meio morno ali, o Avaí praticamente inofensivo o jogo inteiro. Quase ficou com um jogador a menos ali no lance do Bruno Silva. Deveria, né? Porque o Então, Bruno Silva 2 vezes pediu pra ser expulso e não foi. Se O o VAR, juiz inclusive, meu amigo. eu acho que no lance do gol do Diego Costa, eu não vi isso tudo que o Paulo César Oliveira tava Também não. falando do Sabe por que Calé. não? Porque em nenhum momento o jogador do Avaí vai disputar a bola. Antes da Exato. cobrança de escanteio, ele já tá lá com o bração aberto, reclamando. Eu pensei a mesma coisa. Então, mas a segunda chamada do VAR ali do lance do Léo É brincadeira. no segundo tempo foi sacanagem, cara. É brincadeira. Os caras trombaram dentro da área e o VAR chamou. Não, deu pra ver na cara do árbitro que ele não entendeu o motivo do péssimo, né, Bruno Arleu de Oliveira. Horrível. Se você vê na cabine do VAR, ele mesmo gesticula, tipo, sem entender o porquê que ele foi chamado. Tipo de arbitragem mesmo, só esse lance, esses 2 lances. Eu acredito,
tipo, eu confesso que não achei a arbitragem ruim, né? Mas ele podia ter tomado algumas atitudes que o jogo não tinha que ter perderia. expulsado o Bruno Silva, pô. O Bruno Silva deu um pontapé no Nestor. Ele viu o Nestor chegando, entendeu? E Tinha depois que ter expulsado o cara. ele mete o dedão na cara do Caleri. Inadmissível também o VAR não precisa nem chamar, entendeu? Mas não recomendar a revisão desse lance. O brasileiro é assim, né? Mas, porra, duas situações em menos, sei lá, de 3 minutos que o cara poderia ter sido expulso e não foi. Poderia. Mas voltando ao jogo, eu achei que o São Paulo também tirou um pouco, não muito pé. Muito. Ninguém quer se machucar agora, né? Então, por mais que precisasse ali do resultado para ficar mais tranquilo, tem uma decisão no sábado que vem, então dá para entender a precaução dos jogadores ali. Poderia ter feito mais se tivesse mantido a intensidade no segundo se tivesse tempo. um pouco mais de ímpeto, poderia mesmo ter feito mais gols. São Paulo não tomou perigo o jogo inteiro. Eu acho que teve uma finalização só do Avaí e o Felipe Alves. Teve a defesa do Felipe Alves no segundo tempo. Então, fora isso, São Paulo fez uma partida muito segura. Empolga mais a gente pro sábado. Não poderia chegar melhor, né? Não poderia chegar melhor. Inclusive, você comprou seu ingresso? Pra onde? Pra final, pô. Maluco, eu vou fazer o quê? Corda, maluco. Você viu o preço da passagem? Só a passagem. Tô falando nem do ingresso, só a passagem. Então, eu tava falando com meu pai. Ele levantou um ponto que é impressionante. A gente fala, parece que a gente é pessimista, negativo, mas você vê que tanto a Conmebol, eu acho que o futebol sul-americano em si, eles não enxergam ainda o futebol como um espetáculo, como algo que, dá pra explorar muito mais. Nem um pouco. A final, se eu não me engano, no dia da final, por exemplo, o fim de semana aqui no Brasil vai ser de eleição, se eu não me engano. É isso mesmo. Dia 2 são as eleições, né? E dia 1º seria a final, que originalmente seria em Brasília, mas foi trocada por causa disso. Então, aí beleza. Em Córdoba, no mesmo fim de semana que vai ter a final, se eu não me engano, tem um congresso. Não lembro do que. Ou seja, você monta toda uma logística para a final, só que você não tem lugar ali para receber os torcedores. Lembrando também que a situação política na Argentina não é das melhores. Né? Exato. Aí tem a questão do transporte, o ingresso muito caro. O Del Valle, ele meio que não reconhecendo o São Paulo como favorito, mas ele temendo que a torcida do São Paulo fosse maior, ele já cedeu alguns ingressos ali. O Del Valle também não é um clube de muita torcida, muita expressão no Equador, então... Inclusive, se eu não me engano, o Del Valle vai com baixo limitante pra esse jogo. O atacante. Sim, e é um time perigoso mesmo, tanto que você tem ideia, o Sornosa, que foi escorraçado aqui do Brasil, voltou a jogar bem lá. Imagina o São Paulo perdendo com o gol do Sornosa. Inclusive, isso já aconteceu quando ele estava jogando na LDU, então eu não me surpreenderia. Mas São Paulo vai, muito empolgado. A única notícia ruim, pelo menos ao meu ver, né, do fim de semana tricolor foi a mudança do estatuto. Teve a votação ontem dos sócios. Parabéns, Júlio Casares, você conseguiu, viu? E agora, com a mudança de estatuto, os presidentes do São Paulo, eles podem se reeleger. Então, cara... Aonde esse clube vai parar? A gente não tem, um cenário otimista. Por mais que São Paulo seja campeão, mas vai ser muito difícil. Tem um ar positivo com essa diretoria. Por mais que tenha arrumado muita coisa, mas tem coisas que são muito amadoras, mas esse negócio do golpe, pra mim, anula qualquer coisa boa que esses caras tenham feito. É porque se tem um responsável pelo São Paulo estar nessa final, chama-se Rogério Ceni. Então, essa diretoria, pra mim, já se coloca como pior que a do Leco, pelo fato do golpe. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Não só o fato do golpe, ter usado o próprio Rogério como... exato, escudo e já meio que já com esse negócio de mudança do estatuto na cabeça. E é um negócio que eu tava falando hoje com
com o pessoal. Você acha que se, tipo, se o São Paulo perder essa final, você acha que o Rogério entrega o cargo? Por ele, sim. Talvez pela diretoria, não. É, Até eu, porque a diretoria precisa dele, né? Pra então, continuar fazendo suas tramóias. eu acredito fortemente nesse ponto também. Mas o Rogério em Eu, si, acho. Eu já é, comentei aqui contigo, né? Eu vejo o Rogério como ainda não preparado psicologicamente pra ser treinador de São Paulo. Por um lado, porque ele sente muito, né? Então, por um lado, é bom você ter um cara ali que realmente fica inconformado com a vitória, mas isso afeta nas decisões dele, entendeu? Então, eu acredito que ele não vai suportar se ele perder essa final. e, Que cara, salva o ano do São Paulo. e tem todo tipo, uma mística, né? Um negócio de destino que foi o último título dele pelo São Paulo foi a Copa Sul-Americana. Exato, Cara, tudo. São dois caminhos. Tudo leva para um feito histórico, né, em nome do Ceni, aí o primeiro título dele à frente do São Paulo, coincidindo com o último dele como jogador, ou para um vexame, né? Porque, cara, só vai ter torcida do o São Paulo é o grande favorito, São Paulo vem num bom momento, é o Rogério Ceni, acho que não tem meio termo, é um ou outro. Ou ele faz história, e aí se alguém duvida que esse cara é o maior ídolo da história do São Paulo, ele coloca de vez o nome lá, ou eu acredito que com a derrota ele vai entregar o cargo. E aí cabe à diretoria, né, decidir se ele fica ou não. bom, vamos ver aí. E foi como a gente comentou, né? Pro momento do São Paulo. Se existia um pré-jogo, né? Final de Sul-Americana perfeito, ele aconteceu. O São Paulo goleia o Avaí por 4-0, assume a 10ª colocação. Claro, tem um jogo a mais que 18 dos 20 times do campeonato, mas chegou ali a 37 pontos. O São Paulo hoje está mais perto do G6 do que do Z4. 8 pontos do G6, 9 pontos do Z4. Torcida, cara, se alguém também fala que a torcida do São Paulo é modinha, me desculpe, mas foram 31 mil pessoas hoje, 36 mil pessoas no Morumbi, num domingo, frio, 8 horas da noite, único jogo da rodada. Essa torcida levou o São Paulo até esse momento do ano. Se não fossem esses caras, eu acredito que o São Paulo não teria sequer chegado na final da Sul-Americana. O Luan está de volta, né? Depois de um 2022 muito difícil para ele. Teve uma lesão duas lesões, na verdade. A segunda muito grave, que tirou eles dos gramados por um bom tempo. Bom pro São Paulo também, que perdeu o Gabriel Neves e agora tem um volante reserva. E já que também não dá pra contar o São Paulo já não conta mais Colorado, tá? Exato, que também... Porque tem a questão de, tipo, ele vai ter que escolher um pra contratar. E esse um provavelmente é o Gabriel Neves. Não, é o Neves, é o Neves. Se tivesse a grana, já teria comprado o Neves. É que não tem o dinheiro. Então. Mas vamos ver aí. Inclusive, teve a questão do Reinaldo, né? Que a gente até esqueceu de Comeu a falar. bola. Você criticou o Reinaldo aqui semana passada, ele foi lá e comeu a bola hoje. Ia falar isso, ia falar também da questão da renovação dele, que ele meio que ele pediu um valor no começo, não botaram fé, ele meio que aceitou reduzir, ainda não renovou de fato. Eu, de verdade, não gostaria que renovasse, mas jogou bem hoje. Foi o que você falou. Esse tipo de jogo, ele costuma comer a bola. Essa é a verdade. Espero muito que no sábado ele faça a mesma coisa que ele fez hoje. Exato. Mas pelo menos eu nunca espero muita coisa dele, né? É bom que não quebra a expectativa, né? A gente tem que falar também do gol do Black Panther, gol a lá super campeões. Patrick, que acho que você concorda, mas cravo aqui como a melhor contratação do São Paulo em 2022. Chegou muito desacreditado e faz a diferença nesse time. Olha, eu concordo, eu já tinha gostado da contratação dele. Eu não tava pegando tanto no pé dele, porque tem a questão da parte física e questão de parte física e o departamento médico do São Paulo são coisas que caminham para o colapso, né? Então, ele, bem fisicamente, se ele tiver, por exemplo, se ele tivesse num Palmeiras, ele teria secado com 2 semanas, né? Ele demorou ele ia estar 3 meses. O próprio Felipe Franco. É um jogador importante para esse time. Qualquer jogador que joga ali do lado esquerdo, ele se entende muito bem. Tanto o Wellington quanto o Reinaldo. É um jogador perigoso, ataca e defende bem. Custou a ficar saudável. E agora que ele tá saudável, ele tá mostrando para que veio. É um jogador que vai ajudar muita gente, tanto no sábado, na reta final. Eu acredito que ano que vem também. Só precisa de um companheiro ali decente, né? O Alisson não foi tão bem hoje. O Nestor até que foi, mas o Alisson... É porque o Nestor não sabe chutar, né? Senão ele teria feito, acho que uns 2 gols. Ele precisa procurar um bom nutricionista.
O preparo físico não, a forma física dele me preocupa. É só um jogador que parece um jovem com anemia, né? Todos os que estão dessa leva, né? Todos os que estão subindo de Cotia têm esse mesmo porte físico. É Rodriguinho? O Rodriguinho, se for olhar também, é anoréxico, anêmico, é bem magrinho. O Caio que se machucou também, o próprio Marquinhos que foi vendido. Eu acho que eles encontraram um padrão, né? O que pode preocupar muita gente. Exato. E aí, inclusive, São Paulo que com a camisa número 2, Lucão, são 7 gols em 2 jogos, viu? Camisa número 3, peço perdão. Em homenagem ao mestre Tele Santana, queria aqui deixar também uma mensagem. Parabéns pelo trabalho feito, porque simplesmente essa camisa não existe para porque eles fizeram um número baixíssimo de unidades que acabaram muito rápido e desde o lançamento dela a camisa está esgotada. Parabéns, aí estou fechando as portas para qualquer patrocínio que a marca poderia fazer este podcast. Talvez valha a pena tirar isso da edição, Deco. Muito obrigado. Por favor, porque eu tenho contatos. Não muito fortes, mas eu tenho, então... Então pergunta qual que é o problema desta caceta que não tem o terceiro uniforme. Senta no site da Adidas, tem até o chaveiro do Flamengo pra você comprar. Do São Paulo não tem quase nada. Pois é. Cara, agora... Por mim eu já encerro o São Paulo agora, porque eu lembrei de 2 coisas muito importantes. Eu só queria falar antes do Lisca, que foi pro Avaí e já tá mal lá também, né? Espero que se pode fazer lasque. um bolão, inclusive, para o próximo clube que o Lisca vai assumir do Campeonato Brasileiro ainda este ano. Espero fortemente que caia. Mas eu chuto Goianiense ou Juventude, viu? Avaí, 28 pontos, 17º colocado, pode ver os seus concorrentes acima abrirem vantagem. Eu chuto Juventude. É a cara dele, aquele domingo frio no Alfredo Jaconi. Forte concorrente. Agora você falou do Flamengo, eu lembrei de 2 desligamentos que ocorreram essa semana que falaram que eram os únicos comentaristas que falavam contra o Flamengo, né? O Facincani e o Sormani não fazem mais parte do quadro da ESPN. São 2 comentaristas também, tipo, de opiniões fortes, polêmicos. Eu vi, tipo, muito por cima que... Tanto o Facincani quanto o Sormani, que tipo, a relação deles com o restante ali não era muito boa e blá blá. Eu acho que todo mundo que, depois que teve a compra da ESPN pelo grupo Disney, que teve a junção ali da Fox, cara, sobrou pouquíssima gente da Fox. Achava que o Sormani ia no primeiro facão? E não foi? E a questão de adaptação e o formato que eles pedem é totalmente diferente do que estavam acostumados. Uhum. E tem, se eu não me engano, do Sormani é que eu vi muito por cima. Que tinha alguma coisa relacionada também com homofobia, mas eu não posso dar certeza disso. Vou ler a matéria com mais precisão e informo para vocês. Eu acredito que essa semana saiam mais detalhes, né? Ou eles vão em algum podcast para falar isso daí. Logo estarão no Flow Podcast. Rapaz, ou no Pânico. Ou trabalhando no SBT. Meu Deus. Enfim, vamos pro clima de Copa, porque senão vai ficar muito melancólico. Já puxou o SBT, eu já lembrei do Cicinho. Esqueci de falar uma coisa, cara, sobre final de Copa Sul-Americana. O campeão embolsa 3 milhões, viu? Ou seja, convertendo aí 3 milhões de dólares, convertendo para nossa moeda 15 milhões de reais. Exatamente. Pro São Paulo pagar o Daniel Alves, se vencer. O que eu acho do Rogério. Que ele se adianta terrivelmente nas batidas de pênalti. Eu não acho que seja o Rogério o nome do jogo. O Rogério, pra mim, é um goleiro, um jogador que está acima do bem e do mal. Só vou pedir para que a senhorita prove o que ela está falando, que eu falsifiquei uma assinatura perante o São Paulo. Tenho 16 anos de carreira no clube. Então vamos lá, Lucão, para os palpites da 28ª rodada então de Campeonato Brasileiro. Estamos chegando ao fim, hein? Depois dessa faltaram apenas 10 jogos. Lembrando que o calendário tá um pouco diferente, né? Por causa da data FIFA, como muita gente todo mundo espero que deve ter reparado. O Santos recebe o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, meu Deus. Santos que segue sem treinador. Difícil, minha dicção hoje inexistente. Assim como o treinador do Santos. Cara, mas eu acho que o Santos ganha esse jogo, hein? Eu também acho. Eu acho que ganha. O Santos jogou muito bem contra o Palmeiras no Clássico. Eu acho que ganha. Precisa, né, ganhar o jogo em casa. Referente ao Santos também, treinador, eu ouvi, tipo, muito por cima. Além de uma montagem muito tosca que fizeram com o Silvinho, torcedor Silvinho. Eu gosto dessas montagens. Inclusive, eu falei no trabalho que o Silvinho tinha fechado com o Santos. Eu não sei se acreditaram, né?
mas eu falei com muita convicção. É um dos passos, um dos pontos muito importantes da mentira, é a convicção, né? Quando você mente bem e convence as pessoas, é bom. Isso tende a se tornar... bom, bom não é, né? Mentir não é bom, mas se você for É. mentir, pelo menos convença com a mentira. Esse é a mensagem do dia aí. É um bom ponto. Aqui também é ensinamento, cultura, Exato. informação e tudo. Aqui também é autoajuda, né? Essas coisas. Mas falando um pouco sério agora, o Santos está cogitando também o Marcelo Bielsa, cara. Porra, se for... É um bom técnico, não sei a questão orçamentária ali, como é que seria. As contas do Santos estão em dia. Então, e é um técnico que, tipo, ele tem o perfil que a gente tá acostumado do Santos. Um futebol pra frente, um pouco mais leve. Ele é maluco. Ele é literalmente maluco. Mas ele é bom. Mas ele é bom. Ele é bom mesmo. Isso pode até empolgar um pouco dos torcedores que, tipo, a gente não lembrava de técnico que poderia ir pro Santos, né? Aí esse é um forte candidato, se tudo correr certo. Cara, confesso que gostaria de ver Marcelo Bielsa no futebol brasileiro e acho que ele tem cara de Santos. Mas, se ele vier, com certeza o Santos vai ter que trazer uns reforços aí, viu? Não acho que ele venha só por vir. Se ele vier é pra ter um projeto forte. Vamos ver. Você falou que o Santos vence o Paranaense? Falei. Então, falei que o Santos vence. Pra mim é o jogo que o Santos precisa vencer, é o jogo em casa. O Atlético não tá, tipo, pensando muito em campeonatos brasileiros. Nada no brasileiro, o Atlético. Já. Então, é aquele, tipo, você olhando assim, é aquele típico jogo que o Atlético tem cara de que vai ganhar. Mas eu ainda vou dar um apoio moral pro Santos. Então, eu tava pensando no empate aqui, mas eu acho que o Santos vai vencer na marra esse jogo aí. Tem que vencer. Tô contigo. Acho que o Santos é o único jogo da terça-feira, inclusive, Santos e Atlético Paranaense. Teremos na quarta, abrindo, né, esse dia da rodada, Fluminense recebendo o Juventude no Maracanã. Fluminense e Juventude, cara, Fluminense. Ainda mais o time descansado. É o típico jogo que o Diniz gosta de complicar, mas eu acho que o Flu leva também. Uns 3-0 fácil aqui. E aí, cara, é impressionante, parece que toda semana esses times jogam contra Corinthians e Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Verdade, né, cara? Eu acho que dá Corinthians. Estou contigo aí, os lacaios de Vitor Pereira vão boletar mais uma. Fortaleza e Flamengo no Castelão, bom jogo, hein? Flamengo desfalcado, Fortaleza começou muito bem, deu uma piorada, tá ali na bagunça de novo, né? Então acho que dá empate. Empate? Isso. Cara, eu tô contigo. Esse jogo tem a cara do empate. Bom teste pro Cebolinha e pro Marinho, né? Mais uma vez serão titulares. Coritiba e Ceará no Couto Pereira. Eu acho que dá Ceará. Eu acho que dá Coxa. Foi esse jogo que a gente tinha discordado mesmo. O Avaí deve estar torcendo por um empate, né? Porque são os dois mais próximos dele ali na tabela, mas eu acho que dá Coxa e abre uma gordurinha aí pro Avaí. E aí teremos na Arena Pantanal Cuiabá e América. América de olho na vaga na posição do Galo na tabela, contra o Cuiabá brigando contra o rebaixamento. Dependendo da combinação aí, ele pode sair do Z4. Eu acho que esse jogo dá empate. Eu vou de América. Eu acho que esse jogo dá empate, que o Cuiabá, em casa, ele é um pouco mais competente. Mas ainda é ruim. Eu vou de América. Você já me viu imitando o Wagner Mancini? Não será. Não será hoje que verá também. Vamos deixar isso daí mais pro final do ano. Aí eu imito o Wagner Mancini aqui. Opa! Jogo da rodada, né? Atlético Mineiro e Palmeiras. Cara, os caras empatou todos os jogos. Por que eu vou achar que não vai ter empate de novo? Palmeiras vai desfalcado. Tem somente no meio campo, né? Tá com problema na volância. E o Atlético não ganha de ninguém, né? Então, realmente, é o jogo do empate. Não poderia ser diferente. E aí, os últimos dois jogos, Internacional e Bragantino no Beira-Rio. Eu acho que dá Internacional. Também acho o Inter brigando aí ponto a ponto com o Fluminense. Já deram uma desgarradinha ali do Flamengo pelo vice. O título já é do Palmeiras, né? E Goiás e Botafogo na Serrinha fecham esta 28ª rodada. Cara, eu acho que é outro jogo que dá empate. Por mais que o Goiás seja, muito forte em casa, eu não prevejo um jogo, muito criativo.
E Esse o jogo tem Botafogo. tudo pra ser sofrido, hein? Então, e o Botafogo, ele, por mais que a gente tinha falado que parece que acertou nos reforços agora, não é um time também que é muito criativo, né? Então eu vou de empate. Eu vou de Goiás. Vou de vitória do Goiás. Goiás também de olho na vaga do Galo, hein? Se o Galo não venceu o Palmeiras, meu amigo. Até o São Paulo já tá de olho na vaga do Galo, pra você ver a situação do Quem Atlético no diria, né? campeonato. E pra fechar, Lucão, jogo mais importante da semana, né? Afinal, estaremos falando da grande final da Copa Sul-Americana. São Paulo e Independente Del Valle. Cara, eu acho que dá São Paulo no tempo normal mesmo. Eu acho que dá São Paulo, mas com drama, viu? Tem cara de um 2-1 esse jogo, sofrido. Mas Não, eu isso acredito que o eu tô Tricolor vai falando levar. eu tô falando com drama mesmo. Eu ia falar Del Valle que, tipo, pra manter a minha sina de não esperar muito do São Paulo, que ele me surpreenda. Mas tem que ser realista acima de tudo. Acho que São Paulo tá, tipo, muito forte. Del Valle é um time bem ajeitado, mas com torcida a favor ali, tipo, São Paulo mais inteiro, que dá pro São Paulo conseguir levantar o caneco. Vamos ver aí se o Tricolor sai da fila e tira a zica das competições internacionais, né? Faz tempo que não ganha um título. Vamos aguardar. Falaremos disso no próximo domingo. E agora, Deco, se quiser aí soltar uma música de Copa, alguma coisa, aquele. Vamos falar de seleção brasileira. Estamos aí nos últimos 2 jogos do Brasil antes da Copa do Mundo, contra 2 adversários. Eu gostei, inclusive, da escolha dos adversários, né? Já que a gente não consegue jogar contra o europeu, porque os caras só jogam entre eles. Brasil enfrentou no meio desta semana a equipe de Gana, venceu por 3-0 e enfrenta na próxima terça, dia 27, a Tunísia, para fechar aí o calendário e depois Copa do Mundo. Lucão, o que você achou aí deste penúltimo teste desse time do Tite? E já teve gente cornetando porque ele não colocou o Pedro pra jogar, né? A galera também, difícil. Matheus Cunha, inclusive, o que o Matheus Cunha tá fazendo na seleção, cara? Vai daí, Lucão. Tem muita gente ali que, tipo, é convocada e a gente não entende. Mas isso cara, é do Tite. Ele tem os homens ali de confiança dele. Eu acredito que para a lista final, o Matheus Cunha saia. Vai rodar, também acho. Eu acho que ele... E a lista, ela, tipo, agora são 26, se eu não me engano. Aumentou 3. Então eu acho que ele rode. Talvez ele, eu não sei, pelas minhas contas, eu não sei se dá pra, tipo, ir o Pedro e o Gabriel Jesus. Tipo, manter, falando do ataque, Antony vai, Rafinha vai, Neymar não precisa nem falar. O Vinícius Júnior, o Rodrigo vai também. Eu acredito que ele também é outro confirmado. Ali, tipo, a sexta vaga que pra mim ainda tá entre Pedro e Gabriel Jesus, eu acho que ele é Gabriel Jesus. Agora, se tiver o Gabriel Jesus já tá na Copa. Então, Esquece, ele já tá na Copa. se tiver alguma outra vaga disponível ali, eu acho que ele leva o Pedro e não leva o Matheus Cunha. Concordo. A não ser que o Matheus Cunha faça 9 gols na Tunísia terça-feira. E tem outro fator que eu tô esquecendo, que é o Richarlison, né? Tem o Pombo tá na Copa também. O Richarlison Pombo e seleção brasileira, o meio monstro. O Richarlison com a camisa da seleção é impressionante. E falando do jogo, o Tite ele foi um pouco mais ousado na formação do Brasil ali. Ele jogou praticamente só o que eu gostei. E é um negócio que o Tite vai fazer dependendo do adversário. Ele fez o teste contra a Gana. Gana, tipo, é um time rápido. Não é aquele time muito de posse de bola. É um time mais reativo. Então era, tipo... Só o Casemiro ali de primeiro volante na contenção, com o Paquetá ajudando ali na marcação, com os pontas voltando e o Richarlison voltando. Para quem ficava falando mal do Gabriel Jesus na Copa, o Richarlison, se ele for titular, ele vai fazer a mesma função do Gabriel Jesus. A diferença é que o Richarlison nesse amistoso ele marcou 2 gols, mas a função não vai mudar nada. E os dois mordem ali no ataque, né? Acho que é muito parecido. Eu tô gostando muito do comportamento do Neymar. Não é aquele cara que fica, tipo, segurando a bola e não precisa tanto daquele protagonismo que ele tinha antes. E ele faz o jogo rodar ali. Então, ele de camisa 10 é fora de série. Ele jogou muito bem. Eu gostei da atuação do Brasil em si. O Militão na lateral, eu gostei. Então, você tocou num bom ponto aí. Se tem um brasileiro que não gostou desse jogo, este brasileiro
chama-se Daniel Alves. O Pumas do Daniel Alves, inclusive, que não tem mais chance de ir aos playoffs do México, jogaram essa semana e acabaram perdendo. Então falou, Tite, se você quiser, amigão, me leva de lateral direito que tá tudo certo. Pra mim foi o melhor em campo pela seleção. Sem contar o Richarlison, né, que fez 2 gols. Mas o Militão jogou muita bola. Ele começou como lateral direito. Aí eu acho que, tipo, eu não acho que ele leva o Daniel, não acho. Não dá. Ele não tem nível técnico mais pra jogar, cara. Ele nem técnico nem físico. E eu acho que ele mantém o Militão titular e o Danilo. Pô, eu já discordo. Eu acho que o Danilo é titular absoluto do Tite. Então, a gente vai ver eu gosto muito do Danilo, cara. Eu não consigo entender as críticas dele que ele recebe do futebol. Cara, sinceramente, pro estilo de jogo da seleção, pro que o Brasil precisa, tanto ele quanto o Militão, é que os dois têm características defensivas, só que o Danilo ele é lateral de fato, né? E acho que é um jogador mais inteligente que o Militão também, o Danilo. Então, é mais pronto, né? Mais experiente. Então, eu acredito que o Brasil precisa de um lateral direito, dos laterais que eles sejam de primeira função, mais defensivos. Aí os pontas não precisam sacrificar tanto. Inclusive, pela esquerda, uma lesão do Arana, eu acho que o Telles vai acabar indo também para ser o reserva do Alexandre. Não, o Alexandre machucou também, pô. Não, mas o Alexandre volta antes da Copa. A lesão dele não é grave. Mas é questão de ritmo, né? Eu acho que é capaz dele até ser o Alex Telles começar como titular, já por meio que ter esse ritmo de jogo. Outro ponto que eu queria falar talvez o pessoal vai me cornetar aí, mas eu não quero que se lasque. Por favor. Pra mim, o Antony, ele não tá pronto pra ser titular ainda. Não, também pra mim não tem nem discussão, na verdade. É o Rafinha o titular. Principalmente porque o Tite pede para os jogadores de frente ali. O Antony, ele é bom jogador, ele é talentoso, só que a aplicação defensiva dele não é forte e ele é um cara que segura muita bola. Eu acho que, pra mim, na verdade, talvez me critiquem agora, mas eu acho que o Rodrigo é mais jogador que o Antony ali pela direita. Ele tá mais pronto do que o Antony. Tipo, a questão e muito mais finalizador. Então, questão de talento, essas coisas, talvez o Antony seja um pouco mais talentoso. É que o Rodrigo também ele vai começar a ter uma transição de jogar mais por dentro no Real. Isso já é uma coisa que o Ancelotti falou em entrevista. Que até tá dando uma encorpada agora. Então, essa questão de fortalecer para ele passar a jogar mais por dentro. É um jogador muito interessante. Da questão do Pedro e da questão do próximo jogo do Brasil. O Brasil ele não vai manter a mesma escalação. Como eu falei, o Tite ele vai mudar conforme o jogo. A Tunísia é um time de mais posse de bola do que o time de Gana, que era um time mais físico. Então ele vai entrar com o Fred ali, o Paquetá roda praticamente. Talvez ele mantenha um ataque, ele vai testar o Danilo também, e o Pedro eu acredito que, cara, eu não sei se ele eu não começar jogando, eu acho praticamente improvável, mas talvez no segundo tempo ele entre sim. E se ele não jogar, cara, aí fica difícil também defender o Tite, né? Porque, se convocou o cara, põe pra jogar pelo menos 45 minutos. Não é tipo aquela experiência que fez com o Danilo. E o Danilo até é entendível não jogar, porque pra vaga dele tem o Fabinho e o Casemiro. Então, não tem explicação. Agora, 9 mesmo, referência, e não tem definido e, cara, é difícil ter uma Copa que o Brasil foi que você ficasse realmente empolgado com ter um 9. O último 9 bom do Brasil foi quem? Luiz Fabiano. Ronaldo. Não, o último mesmo. O Ronaldo foi fora de série. Mas, que fez uma Copa... Foi o Luiz Fabiano. Foi o Luiz Fabiano. Fez gol, pelo menos. Na Copa, na Copa América, pra mim, o titular de novo será o Gabriel Jesus, mas o Richarlison corre por fora. E o Pedro aquilo, depende muito do adversário pra ele jogar, mas ele tem que ir. Até porque não tem um outro centroavante com essas características. Não. E outra coisa que eu tava comentando, é impressionante que, não é só a gente que tá vendo o potencial do Brasil. Todo mundo, cara. É o grande favorito, pelo amor de Deus. Quem fala que não tá maluco. Cara, esse
negócio do Vinícius Júnior, as pancadas que o Neymar toma, tudo meio que tipo, você pode até achar que é uma teoria de conspiração, mas tudo realmente conspira para qualquer adversário que enfrente o Brasil, eles vão tentar desestabilizar os jogadores brasileiros de alguma forma. Ou na pancada, ou na provocação, porque o Brasil realmente é perigoso. E a gente vai falar mais disso, porque teve a Nations, teve outros amistosos, a Argentina ganhou de Honduras, o Uruguai. A Argentina se lasque. É um adversário perigosíssimo, hein? Se lasque, pode vir, mas é muito perigoso mesmo. O Uruguai não deu um vexame porque o time do Irã ele é bem arrumado. E o Uruguai tá em reformulação também. Perdeu pro Irã, Portugal massacrou e tivemos a derrota da Inglaterra e a derrota da França. Cara, Mbappé falando merda de novo na coletiva. Foi dos negócios do direito de imagem? Não, teve essa questão aí do direito de imagem, e aí teve na coletiva, né, que ele perguntaram pra ele sobre a questão tática, que na França ele joga diferente, aí ele deu uma cornetada lá no PSG, falando que na França ele tem muito mais liberdade, e no PSG pedem pra ele ficar fazendo pivô. Moleque chato, hein? Tá merda, que moleque chato. Agora eu entendo o Pogba. Eu queria que a França pegasse o Brasil na final e o Neymar passasse a peça na cara do Mbappé. Que moleque insuportável, meu Deus do céu. Do jeito que a França... Cara, eu só vou reforçar o ponto da Argentina. É um time... o último time que ganhou do Brasil, né? Uhum. É um time atuação interessante. bem medíocre do Brasil. Vou falar um negócio aqui, polêmico. Polêmica! Se o goleiro do Brasil naquela final se chamasse Alisson e não Ederson, a gente não teria tomado aquele gol do Di Maria. Falei, tô leve. É um bom ponto. Mas o conjunto da obra ali não ajudou, né? O Brasil foi bem mal naquela final. A Argentina fez o jogo sujo e ganhou. É esse o resumo. Enfim, a Argentina jogou, pegou Honduras, né? Jogou bem. Esse time tá cada vez mais encaixado. Era um time que a gente olhava, tipo, do meio pra frente, tinha peças, mas não encaixava. Agora elas estão encaixando. O sistema defensivo da Argentina melhorou muito, que era um negócio muito contestado. Tem goleiro agora? Tem goleiro, então é um time muito perigoso mesmo. Vai ser muito diferente da outra Copa, acredito eu. É foda, rei. Tá gravando? Tá gravando. Olha, você vai me desculpar, mas eu eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. Que você, eu sou o quê que você falou que eu sou? Foda, você é o rei, tem que respeitar. Não, então eu não quero ser assim. E agora a gente vai falar dos outros. E possivelmente é a última Copa do Messi, então Sim. É agora ou nunca. Tanto dele quanto do Cristiano, né? Sim. Então, já puxando o gancho aí pra gente falar da Nations, dos outros favoritos, vamos assim dizer. Dos times, favoritos, quem ganhou mesmo foi Portugal, meteu 4-0. Acho que o lance que chamou mais atenção foi o do corte do nariz do Cristiano Ronaldo. Ficou feio. Ficou, hein? Quando eu vi a imagem, pensei que ele tinha quebrado o nariz. Nossa senhora. Mas tá tudo certo com ele. Portugal também tem um time muito interessante. Tem um bom elenco, mas convencer assim jogando Falta treinador nessa seleção aí de Portugal, cara. Falta um Abel. Falta um treinador aí, porque essa geração é muito boa. Muito boa. E os caras mais velhos, tipo o Pepe ainda joga muito bem, tem o Cristiano Ronaldo, tem ali Bruno Fernandes, que tem, sei lá, 26, 27 anos. É uma seleção até o João Moutinho, quando é convocado ali, que ele joga bem. É um time bom, mas a gente nunca sabe. O Portugal é igual o United. Tem um bom elenco, mas você nunca sabe qual Portugal você vai enfrentar. Se é um time que realmente vai convencer, se meio que vale todas as expectativas. Mas é um time que vem forte para a Copa, ao contrário de alguns dos seus rivais. A Espanha também perdeu. A Espanha perdeu, né? 2-1. É um time também, questão de reformulação, eu não vejo grandes jogadores. Centroavante da Espanha foi o Asensio, que é reserva do Real. Asensio horroroso, tá? Sorte dele que ele nasceu bonito na Espanha, senão ele tá lascado. E corre muito por fora ali, seria muito surpreendente. Agora, quem tinha muita expectativa, que era a Inglaterra, por mais que
tem uma boa geração, mas é um futebol horroroso. E um treinador horroroso. Perdeu e conseguiu ser rebaixada na Nations League. De verdade, a Inglaterra ter mantido o Southgate para a Copa, acho que foi um dos maiores absurdos que teve. Ele é fraco, né? Mas aí que tá, ele fez uma boa Copa do Mundo em 2018 e chegou na final da Euro. É o mesmo negócio de Portugal. A Inglaterra tem um elenco interessante. Dá pra fazer render muito mais. Mas o jeito que a Inglaterra joga é patético. É horroroso. O time joga com 7 jogadores de marcação praticamente. É uma linha de 5 e 2 volantes. Tipo, não tem um articulador nesse time. O Kane às vezes passa fome. Então eu não vejo. Eu vejo mais um vexame da Inglaterra que tá por vir, sinceramente. Se for, eu vou gostar muito. Tanto, ó, pra você ter ideia, a Euro, quem jogou, acho que tirando o Kane ali do ataque, quem jogou bem foi o Sterling. Então não dá pra esperar muito. Nada do Sterling também não é ruim não, cara. Não, mas você concorda que tipo, não dá pra esperar muito só Sim. de um jogador, ainda mais do Sterling. Visto o histórico dele, de gols decisivos e tudo mais. E fora a decisão do Southgate na final da Euro, lá que ele colocou 2 jogadores a bater pênalti totalmente frios e os jovens, e os 2 erraram. Sim. Então, para mim, essa decisão que foi incabível, ele deveria ter rodado mais justamente por isso. E tem a questão da França, que perdeu para a Dinamarca, e a França ela tá praticamente com um time inteiro que seria talvez titular da França, essa seleção machucado. Muito tem triste. Jogadores como Benzema, o Kanté, o Konaté, o Koundé. Então são de todos os setores. Tem o próprio Pogba. São todos os setores da França, tem tipo pelo menos 2, 3 baixas. Se não me engano, até o Pavard tá machucado. Tá, Dembélé. Então, mas peraí, o Dembélé se machucou de novo? Sim. Rapaz. Então, o Brasil, ele corre nada de braçada ali com favoritismo. Aí tem a questão da Bélgica, mas a Bélgica também tá um pouco envelhecida. Cacete de Bélgica, o quê, rapaz? Esse cacete de Bélgica aí que eliminou a gente na última Copa. Mas tudo bem, eliminou a gente na última Copa, mas você concorda que aquela Bélgica era mais forte do que a Bélgica que chega pra essa Copa? Ou eu tô maluco? Eu concordo plenamente. Então a Bélgica se lasque, Lucas. Cara, ainda tem uma questão muito importante que a gente não falou. O Brasil, nas Copas, ele tem um tempinho que ele não ganha de um adversário europeu. Lucas, essa é a Copa pra tirar a barriga da miséria. Cara, Deus te ouça. Deus te ouça mesmo. E tem a Alemanha também que tem fase de renovação, não dá pra esperar muita coisa. Não ligo pra Alemanha também. Tem Holanda tem um time muito jovem também, não vejo ir muito longe. São adversários que, são fortes, mas eu não vejo tanto bater de frente. E eu acredito que seja isso, cara. A França, a situação da França tá muito crítica. Né? Demais. E se manter o que vem acontecendo nas últimas Copas, que o campeão é eliminado na primeira fase, eu não duvidaria. Aconteceu com a Itália, aconteceu com a França já, não aconteceu? Aconteceu, exatamente, já aconteceu com a França, já aconteceu com a Itália, já aconteceu 2010. com a Alemanha. Sim, e foi já aconteceu com a Espanha. Já aconteceu com a própria Espanha também. Foi no Brasil. Exato. Então tem que ficar muito de olho e não me surpreenderia se perdesse. Cara, pra mim o Brasil é grande favorito e só não ganha, sei lá, se acontecer uma tragédia, porque a seleção brasileira é muito forte. Você tem ali do meio pra frente uns 8 jogadores que decidem jogos. Só não ganha, cara, e os caras querem muito, né? Só não ganha se acontecer uma tragédia. Pra mim é a grande favorita, de verdade. E espero que seja a França, mas acho que a França nem na final vai chegar. E o Brasil, se quiser chegar na final, provavelmente vai ter que bater a Argentina, né? Então, tô falando, Lucas, tem tudo pra ser uma Copa histórica. Cara, tem que bater a Argentina, eu acho que Portugal também. Né? Depende do chaveamento, porque Portugal, se passar em segundo do grupo, por exemplo, já enfrenta o Brasil nas oitavas. Então, é disso exatamente desse ponto que eu tô falando. Mas aí, se passar em primeiro, já vira pro outro lado e provavelmente pegaria uma Argentina da vida. Vamos ver aí o desenrolar. Vamos ver. E da lista do Tite, né? Esqueci de comentar, acho que o Brenner garantiu a vaga dele. Mesmo com um jogo só muito bom, o Bremer, né? Que zagueiraço. E com a provável
Vamos pensar que o Militão seja convocado para lateral direita. Claro, ele serve para as duas, né? Tanto para lateral quanto para zaga. Abre uma vaga na zaga. Quem você levaria como quarto homem? Porque a gente tem Marquinhos, Thiago Silva, Bremer, sobra um. Ele levou o Ibañez, né? Da Roma. Para essa convocação, sim. Mas se ele não Eu não acho que ele jogar... esteja pronto. eu também não acho que ele esteja pronto, não. Acho difícil. Mas, cara, é um bom ponto. Eu não, sinceramente, não me vem ninguém à cabeça. Cara, eu tava pensando, eu acho que se realmente o Militão for, que deve ir de lateral direito, né, até porque não tem reserva pro Danilo, talvez o Felipe do Atlético de Madrid deva aparecer. É provável, é um jogador que já foi testado. Não é um jogador que me agrade muito. Também não, e não tá numa Não tá em boa boa fase. fase também. Só que é aquele negócio. A gente esqueceu do Emerson Royal, que por mais que não seja aquele homem de confiança, mas ele ainda tem chance de ir pra Copa. Cara, chances tem, mas são muito remotas. Muito, muito, muito remotas. Não vai Eu pra acho Copa. que ele fecha. Tem o Gabriel tipo, Magalhães. Puta, eu esqueci do Gabriel Magalhães, pô. Eu Então, levaria o Gabriel Magalhães. Esse é capaz de ir. Tipo, eu acho que ele mantém. Se ele manter o Militão como lateral, eu acho que, tipo, fecha a zaga ali e talvez sobre uma ou duas vagas ali pra frente. Aí resolveria a questão de Gabriel Jesus e Pedro. Exato, pô, o Gabriel Magalhães tá bem no Arsenal. Eu levaria pra Copa, tranquilamente. Ou o Manuel do Fluminense. Bom, hein? Bom, faz gol. Acho que tá entre os dois, porque o Felipe, cara, faz tempo que o Felipe não faz uma boa temporada pelo Atlético de Madrid. E fora que o Manuel é Zero treinado. confiável, zero confiável Exato. também. Fora que o Manuel é treinado pelo Diniz, né? Exato. Futuro Técnico. sucessor, hein? Eu li uma matéria hoje que o nome do Diniz, do Abel e do Dorival estavam na pauta da CBF para. Não sei qual que é a veracidade dessa informação, mas estavam na pauta. Mas aí eu fico me questionando a que ponto, tipo, beleza, o trabalho do Dorival tá excelente no Flamengo, mas a que ponto, tipo, você chega de planejamento para cogitar o Dorival de, surpreendentemente, como um futuro técnico da seleção? O cara treina o Flamengo, né? A CBF não é um exemplo de planejamento, de gestão. Então, não me surpreende se realmente for verdade essa informação. Mas se o Brasil ganhar a Copa, os caras vão pensar em treinador só pra 2024, bicho. Referência a Diniz, beleza, tá, tem um estilo de jogo ali bacana, mas não tá todo pronto, mundo quer né? ver, mas não tá pronto. Se fosse levar pra. Como ele é um cara que forma jogadores, se fosse levar pra, por exemplo, divisões de base, beleza, eu até concordaria. Para a seleção principal, não sei se é o ponto ainda. Desses três, para mim, só o Abel. Mas não só o Abel. muito, mas quase impossível pegar um técnico gringo. Tem que parar com esse negócio aí de ainda gringo mais não pode treinar a seleção. Ainda mais o Abel, que é inimigo de boa. Então, eu acho difícil o Abel, porque o Abel não ia se contentar com. Não ia aceitar as coisas que a CBF faz. Um pouco na pegada Muricy. Muricy, claro, não foi só isso, mas foi um dos pontos. Então, o Abel não se encaixa nesse perfil. Cara, e se tivesse uma surpresa mesmo, isso que eu tô falando, de chamarem o Rogério? Não, sem chance. O Rogério é a mesma coisa. O Rogério mete o pau no Casares aqui no São Paulo, você acha que ele ia fazer o quê na seleção? Realmente. E não dá, o Rogério ainda tá muito ligado à imagem de jogador dele. Não... Sim, mas você concorda que se estão cogitando o Dorival por um trabalho de, tipo, 6 meses ali, você acha que não cogitariam também o Rogério? Não, faz sentido, por essa ótica faz todo sentido, mas querendo ou não, a figura Rogério Ceni ainda é muito contestável. Eu concordo. Por isso que eu acho que não tem como. Mas, por exemplo, entre o Rogério Ceni e Diniz, o Rogério Ceni tem alguns títulos na carreira, entendeu? Seria mais justificável do que você ter o Fernando Diniz. Mas é isso, né? O Fernando Diniz não... Ele leva polêmica com ele, mas não leva polêmicas do tipo que o Rogério Ceni traz. Então, não faz sentido nenhum dos dois pra mim, cara. Se fosse alguém que está hoje no futebol brasileiro, nem o Dorival, seria Abel Ferreira. Mas eu acredito que nem o Abel toparia. Pra mim, o Abel só sai do Palmeiras pra ir pra um clube grande da Europa. Caso contrário, não vai. Eu tô contigo nessa.
Acho muito, muito, muito difícil. Então vamos ver, né? Vamos analisar. Terça que vem tem, então, Brasil e Tunísia. Como eu comentei, bons testes, né? Principalmente ali pensando em Camarões, porque acho que Sérvia e Suíça vão complicar bastante a vida do Brasil, principalmente a Sérvia. São duas seleções muito boas e que tem jogadores que estão em momentos excelentes lá no futebol europeu. Não serão jogos fáceis, assim como não foram na Copa de 2018, né? Mas nada vai parar a máquina da seleção brasileira, os comandados de Tite. Estou em clima de Copa já, Lucão. Completei o álbum, entendeu? Só alegria. Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Vamos lá. Vamos começar então a empacotar esta edição, Lucas. A gente só teve um jogo, né, nessa rodada para falar. Queria que você trouxesse para mim o destaque deste São Paulo e Avaí. E o ponto negativo, você pode falar de qualquer coisa relacionada a futebol. Cara, só futebol, né? Porque afinal é um podcast. Não, é que eu recebi a notícia aqui da luta, essa luta para o Brasil. Dinho Alves e Christian Figueiredo. O Dinho Alves ganhou. Pelo que eu fiquei sabendo no nosso grupinho, foi nocaute. Ô, louco. Então. Sabe que eu faço boxe, né? Será que um dia eu serei chamado pra um evento desses, cara? Não. Enfim. Tá bom. Não, mas se me chamassem, eu iria. Deve rolar uma boa grana aí. Não, com certeza. Eu tomo soco de graça? Não tomaria soco recebendo? Fora a exposição e a chance que você tem de nocautear um famoso. Pô, seria legal. Que famoso. Uma subcelebridade. Que famoso eu poderia... Cara, acho que se fosse o Totoro, daria jogo. É verdade. Talvez o Magal. Pensei no Bira, mas o Bira é muito gente boa. Eu não bateria no Bira, não. Eu vejo você batendo no Paulo Peruca. Eu toparia essa luta. Vou falar de outra coisa, vai. Que eu tô no processo. Um ponto positivo da atuação de São Paulo foi ali, tipo, a volta de alguns jogadores, né? Alguns que vão sair, tipo o Éder marcou, mas vai cair fora. O Luan voltando hoje. Igor Gomes entrou bem também. Foi gritado o seu nome nas arquibancadas do estádio do Morumbi. Eu acho que todo mundo que entrou ali no segundo tempo entrou bem. Então foi um ponto importante para esses jogadores continuarem ganhando confiança. E o destaque negativo, já que é só futebol mesmo. Cara, eu ia falar do Avaí, mas depois que o Lisca assumiu, eu quero muito que se lasque mesmo. Vai cair. Contratou o Lisca, caiu. Já vem no contrato. Eu acredito que seja isso mesmo. Não tem... Fora o que aconteceu hoje, foi lamentável da briga, da invasão dos torcedores no Itaquerão. O meu ponto negativo, hein? Já vou adiantando que é isso. Acho que é só isso mesmo. Perfeito. Eu vou de Reinaldo, cara, porque a partida do Reinaldo foi muito boa, viu? Vou deixar passar essa. E, Lucão, por favor, mande aí a sua mensagem motivacional, o seu beijo, o seu abraço. Cara, eu queria dedicar esse... Um episódio diferente, né? Um episódio diferente hoje. É o Extra 3 na Barreira. Já se preparando pra Copa, né? Porque... Queria dedicar o episódio de hoje pra filha do Negão e da Gadelha. O nome dela é Georgia. 2 aninhos. Parabéns. Parabéns. Trouxe uma lembrancinha que eu ia comer um pouquinho e dividir com meu irmão. Caí na besteira de entregar na mão dele. Ele comeu tudo em 5 segundos. Certo ele. E é aquele negócio de sempre, né? Continuando seguindo aí nosso trabalho. Curta, comenta, compartilha, se inscreve nos nossos canais, né? Estamos nas principais plataformas, Deezer, Spotify e YouTube. Então, deixe sua marca lá, fale com a gente. E, inclusive, outra coisa, hein? A gente tá começando a cogitar. A gente já vem cogitando há muito tempo. O quê? De chamar um terceiro idiota para participar esporadicamente. Se você tiver interesse, fale conosco. Pague. Pague. Vamos ignorá-lo solenemente. Somente prestaremos atenção mediante uma quantia significativa. Acima de R$500. Caso contrário, a gente nem conversa. Não, brincadeiras à parte, os negócios Não brinca, não. Então tá bom. Então eu encerro por aqui. Você fala o que você tem que falar aí. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez, né, por quem nos escuta. Reforçar aí os pedidos de inscrição e também de compartilhamento para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado deste episódio. Lucão, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Se cuidem aí no decorrer da semana. Juízo nessa cabeça. A gente se vê na próxima segunda. Um abraço e falou!